Fala pessoal, Rodrigo Godoy falando aqui, bom dia. Tô falando aqui do carro aqui, porque terminei meu treino agora, dei um treino agora de manhã, tô indo pra casa, porque à tarde tem mais. E aí, vamos analisar a rodada, né, do Campeonato Brasileiro, que começou na quarta-feira com Palmeiras e Fluminense, um belo jogo, um jogo com muita briga ali, né, no meio de campo. Até os 35 minutos do primeiro tempo não tinha uma finalização. Isso quer dizer o quê? Que a briga no meio de campo estava muito grande. E aí o Fluminense sai na frente com o gol de pênalti do Cano, né? E logo após isso o Palmeiras melhora. O Palmeiras melhora muito após esse gol e organiza mais o time e vai para cima. E consegue o empate com o Maurício, uma infelicidade do Fábio, né? Um goleiro de alto nível igual ele. Infelizmente acontece isso, e aconteceu com o Fábio. Tomou aquele gol que normalmente ele não toma, que é um excelente goleiro. E ali o Palmeiras iguala realmente o jogo e pega confiança para ir para cima, e é o que acontece. O Palmeiras vai para cima, começa a apertar mais a saída de bola do Fluminense. É onde o Martinelli erra a saída de bola no pé do Vitor Roque, um jogador que está merecendo pela dedicação dele. A gente percebe que ele está se dedicando. Eu comentei na última rodada que ele precisa fazer mais esse trabalho de finalização, que tem que vir dele, e eu creio que isso aconteceu. E ele toma aquela bola, ameaça de bater, o zagueiro tenta dar o bote, ele com a tranquilidade rola para a perna esquerda e faz um belo gol, né? Então assim, merecido o resultado. O Palmeiras, mesmo fora de casa, não se intimidou, que é um time que joga muito bem fora de casa, e isso também é mérito do seu treinador, que é um excelente treinador, né? Vamos para Santos e Inter, um grande jogo também, com Alan Patrick de um lado, Neymar do outro. O Santos não tá jogando bem. Depois que fez aquele jogo contra o Flamengo, o Santos não tá se acertando. Eu gosto muito do João Schmidt, voltou, mas ainda sem ritmo. Eu percebi que ele ainda não tá com a confiança em dia. O Zé Rafael precisa também estar com essa confiança em dia para ajudar o Santos, né? Porque o Neymar sofre muito. Infelizmente teve logo no começo a lesão do atacante do Santos, me fugiu o nome dele agora aqui, e do Guilherme. E aí o Santos teve que fazer uma troca. Eu tô sentindo assim que o treinador precisa dar um voto de confiança pro Tiquinho. O Tiquinho não desaprendeu a jogar futebol, não desaprendeu, e o Santos tá precisando. Para quem tinha Júlio Fux no ano passado, o Tiquinho precisava ter uma sequência ali de jogo, trazer a confiança, trazer ele pro grupo. O treinador tá colocando os garotos novos e tá deixando o Tiquinho, que é um centroavante. O Santos não tem... O David Washington é muito bom, mas ainda é um menino muito novo. Então o Santos precisava resgatar o Tiquinho, que eu acho que vai ajudar muito o time do Santos. E é aquilo. Infelizmente, futebol hoje está muito nivelado. O time do Inter é muito bom. Num contra-ataque, o Alan Patrick, você percebe que ele acha o espaço, né? Ele viu o espaço entre o zagueiro e o lateral ali. E o Escobar, ele fez uma excelente enfiada de bola. O Brazão todo estabanado, é um excelente goleiro, mas a gente vê que ele tem essas coisas de ser meio doidão assim. Não precisava ter saído naquela bola da maneira que ele saiu, e o jogador só fez o corte e fez aquele gol. Infelicidade no pênalti para fazer o segundo gol, né? Aquilo ali acontece mesmo, e bola bateu na mão e cortou a trajetória da bola, então foi pênalti. E aí o Santos foi na garra, não foi nem na técnica, foi na garra ali, pra cima, empurrando o time do Inter. O Neymar, na minha opinião, não foi tão bem nos últimos jogos, mas ele não sendo tão bem ainda é o melhor. As jogadas, sempre que chega no pé dele,
ele tem uma jogada diferente, a visão dele é outra, os jogadores não acompanham a visão do Neymar, e isso irrita ele fica nervoso porque ele pensa na frente, entendeu? E os jogadores ainda estão ali travados e não acompanham o raciocínio dele. Mas o Santos fez o gol, logo depois teve aquele lance que, a bola não entrou, não sei como, ou entrou e a gente não conseguiu ver direito, mas eu acho que não entrou. Mas enfim, o Santos vai ter que melhorar muito ainda para sair dessa situação, né? Agora vamos de Corinthians e Cruzeiro, um jogo, na minha opinião, fraco tecnicamente, um jogo muito truncado. O Corinthians entrou para não perder, essa é a realidade. Mesmo jogando dentro de casa, o Corinthians entrou para não perder, com 3 volantes de marcação, e isso prejudicou muito o Garro, porque sozinho no meio campo ali, ele lutou, tentou de todas as maneiras, mas desse jeito ele sozinho no meio de campo não vai conseguir ajudar muito o Corinthians. O Depay não tá bem, acho que já passou o estilo Depay, já foi, todo mundo já conhece o jeito dele jogar, tanto que o zagueiro do Cruzeiro tomava a bola dele e ainda olhava pra trás, assim, tipo, não vem que você não vai conseguir, né? Tinha esse jeito, não vem que você não vai conseguir, meio que debochando do Depay. Então, se ele não voltar a treinar forte, não se concentrar no futebol, porque assim, eu vejo muita injustiça no futebol brasileiro em relação ao Neymar. O que os caras falam do Neymar é absurdo. Que nem essa semana, brigou com o torcedor, tal. Falaram um monte do Neymar, mas não falam do Depay, entendeu? Não falam igual falam do Neymar. Então assim, eu acho que ele tá entregando pouco pelo jogador que ele é, pelo salário que ele ganha, mas aí é mérito dele e quem fez o salário que pague suas contas, né? E um jogo muito truncado ali, o time do Cruzeiro muito bom, mas você percebe que o time do Cruzeiro ele tava se poupando, parecia. Ele tava meio que se poupando, e por isso um jogo chegou no 0-0. Então é isso, pessoal. Aí ontem teve São Paulo, né? Um jogo também muito truncado. O São Paulo, para falar a verdade, correu o risco de perder aquele jogo ali, viu? Correu o risco de perder aquele jogo. O Juventude com um time limitado, muito limitado, o time do Juventude. Quase complicou em algumas horas. E méritos ao gol do São Paulo. Que golaço, uma bola bem trabalhada. O Ferreirinha é um excelente jogador, tá voltando de lesão, mas deu uma caneta, teve a calma para rolar pro Marco Antônio, que teve mais calma ainda. Eu falo por mim, eu naquela posição do Marco Antônio ali, eu tinha batido no gol, eu não ia ter tocado a bola pro Luciano. Ele sim, que é um jogador que tem um passe muito bom, a característica dele é essa, por isso ele deu esse passe. E o Luciano no lugar certo, na hora certa, um grande finalizador. E o São Paulo saiu com essa vitória que mereceu, falar a verdade, mereceu. Gostei muito do Sabino, um jogador pouco valorizado pela torcida do São Paulo, pela imprensa, mas o Sabino é um dos melhores passadores. Podem reparar nisso, ele passando, o passe dele é muito bom. Dificilmente você vai ver o Sabino rifando a bola. Quando ele bate pra frente, é sempre direcionado ao atacante. Então reparem nisso, é um jogador pouco valorizado. Eu acho que o São Paulo e a imprensa deveria olhar diferente pro Sabino e dar um pouquinho mais de moral. E aí agora vamos para os próximos jogos esse final de semana, né? E vamos ver o que vai dar. Valeu, espero que vocês tenham gostado e me acompanhem aí que final de semana tem mais. Um abraço, até a próxima.